Olá, estamos no 5º episódio do Diálogos de Condomínio, programa pela TV Cidade Farroupilha, onde eu, Natália Farinon Paim, sou a apresentadora. Nós falamos sobre demandas, sobre questões, todos os assuntos relacionados a condomínio, né? Sou síndica profissional, tenho uma administradora de condomínios e hoje o meu entrevistado é o Marcelo Esteves Cordeiro. Ele também, assim como eu, é um síndico certificado 5 estrelas, né? O Marcelo é consultor em gestão condominial, há mais de 15 anos atuando na cidade de Pelotas, né? Ele tem 11 condomínios como clientes ativos e uma administradora de condomínios, né, Marcelo? Conta um pouquinho para nós, acho que nós vamos iniciar, né, o nosso diálogo dessa forma. O que seria a consultoria condominial? Né? Onde que ela se aplica? Quais seriam as vantagens, os benefícios? Como tu vê, né, a consultoria condominial? Certo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Vim te visitar e conhecer a região, enfim, então te agradeço pela oportunidade. E a consultoria, né, em gestão condominial hoje, ela abarca hoje uma série de ramos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, hoje eu faço a consultoria para administradoras de condomínio. Por que para administradoras de condomínio? Porque ninguém melhor do que ter dentro da administradora de condomínio um síndico profissional que tenha o olhar do outro lado, né? Que é o tomador do serviço, né? Então, nesse processo, nesse trabalho de consultoria em gestão condominial para as administradoras de condomínio, a gente acaba mudando alguns processos, algumas culturas, a forma como o assessor hoje enxerga determinadas situações e que para o síndico é totalmente diferente, como que a gente deve entregar o trabalho que a gente se propõe para o síndico. Então, dentro da administradora é isso que eu faço uma avaliação dos processos, e alguns desses processos a gente acaba mudando para que a gente tenha uma excelência melhor no serviço, um serviço que seja mais objetivo, mais eficaz. Então, a consultoria hoje do síndico profissional dentro da administradora de condomínios, ele é um produto que eu ofereci lá na cidade, fiz um piloto com uma administradora e eu já estou na 3ª administradora fazendo esse trabalho e tem dado muito certo, tem um trabalho bem bacana. Um outro nicho de mercado que eu atuo é na consultoria para as construtoras. Então, antes da construtora entregar o empreendimento, ela me contrata e eu acompanho aquele empreendimento por 6 meses. Por quê? Porque a construtora, desta forma, ela entrega para os novos gestores, eu não vou ser o síndico do condomínio. Ah, entendi. Entendeu? Eu vou ser o consultor, o mentor do síndico e do conselho fiscal. Então eu vou ajudá-los como fazer a gestão nos primeiros 6 meses. E quem faz esse investimento, quem paga os meus serviços é a construtora. Um condomínio hoje que é entregue e que passa por uma gestão errônea, é danoso para todo mundo, porque o imóvel desvaloriza, o empreendimento não vinga, enfim, a construtora tem lá o seu produto no estoque, que acaba também, de certa forma, dificultando a venda. Isso impacta para todos, né? Construtora, imobiliária, corretor de imóveis. Então, a consultoria hoje para as construtoras, ela é muito bacana nesse sentido. E também deu muito certo. Né? Deu muito certo, é um produto bem bacana e os condôminos gostam disso, né? Porque tu põe um especialista lá para ajudar o síndico, geralmente aparece um síndico morador no início, né? Então, cheio de dúvidas. Às vezes a construtora não tem aquele tempo, aquele olhar, porque entregou um empreendimento, já está de olho no próximo, né? E aquela... Inclusive, Natália, eu já fechei um contrato de um empreendimento que vai ser entregue daqui a 3 anos, e eu participei, depois do projeto tá pronto, a planta tá pronta, eu participei de uma análise da planta e algumas coisas nós mudamos, porque a percepção do arquiteto, lá do engenheiro, do projetista, ela estava equivocada de acordo com o uso daquela área. Condomínio. Então, eu com o olhar de síndico e já com a expertise, eu digo, olha, eu acho que isso aqui vai ter esses impactos em cima disso, daquilo. E o pessoal chegou à conclusão, puxa,
tem razão. Vamos mudar essa parte. Dá tempo, né? Dá tempo e mudou a parte do projeto. Né? Então... Sim, isso garante até uma qualidade no pós-venda da construtora, né? Exato. E de um bom relacionamento comercial, porque é compra e venda, né? Entre construtora e o proprietário, que para nós seria o condômino, né? Uma outra vantagem também para a construtora, quando ela entrega essa consultoria para o condomínio em si, é muito mais fácil a construtora hoje discutir um pós-venda, porque pós-obra vai ter sempre. Sempre. Mas é muito mais fácil discutir o pós-obra com um profissional que sabe que vai existir o pós-obra do que discutir com alguém que tinha expectativa que aquele empreendimento ia ser perfeito. Um ideal, né? Que não existe, né? Não existe em nada. Em nada, né? E que as pessoas também precisam entender que o pós-obra também demanda de estrutura, né? Tem que fazer uma avaliação, depois criar uma estratégia de correção, tem que deslocar a equipe. Então, quando tu tem um profissional lá ajudando na gestão do condomínio, isso também facilita, né? Esse trato fica mais fácil, né? E isso é bom para todos, né? Sim, que legal, Marcelo. Eu venho há algum tempo vendo isso, né? Vendo o valor nesse serviço, né? Que é essa junção do olhar do síndico, né, o olhar do gestor condominial com a construtora, né, e, consequentemente, também a administradora, né, a administradora e o síndico têm que andar juntos, né, tem que falar a mesma língua, porque senão dá confusão e falha na comunicação, e aí fica complicado. Né? Sem dúvida, né, eu sempre digo, né, o sucesso da gestão condominial hoje, né, tu precisa ter o alinhamento entre o síndico, a construtora e também o conselho fiscal. E eu agora trago os condôminos também, porque eles também são parte responsável pelo sucesso da gestão do condomínio, quando eles devem cumprir com as suas obrigações, né, com os seus deveres, né. Então, essa relação hoje com a figura do síndico profissional, que ainda em alguns locais ainda é novo, né? Sim. E gera uma expectativa, enfim, mas eu não vejo de outra forma, né? As administradoras, né, elas têm que estarem alinhadas com o síndico e o síndico tem que estar alinhado com o administrador. Eu costumo falar, Natália, que no cenário condominial, quem tem que brilhar é o condomínio. Quando o síndico quer brilhar, quando a administradora quer brilhar mais que o condomínio, aí não dá certo. Então, o protagonista do cenário condominial, ele obrigatoriamente tem que ser o condomínio. E por falar em cenário do mercado condominial, Marcelo, como é que tu vê essa evolução? Porque nós tínhamos o mercado condominial antes pandemia, né? A pandemia, ela foi um marco, né? Acho que já vinha uma transformação, que me parece que já vinha uma transformação acontecendo, e a pandemia, ela colocou tudo à prova, né? E aí uma transformação realmente maior acontece. Existe, então, mercado condominial antes, né? O hoje, e o que a gente espera, né? Futuramente. O que vem pela frente, Está se caminhando para o quê? Eu estou nesse mercado desde 2010, né? Então, assim, e eu caí no mercado... 15 anos já. Já que são 15 anos e tal. Eu vejo que muita coisa mudou, né? Até porque o perfil do condômino mudou. O condômino de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, e de 30 nem se fala, né? 30 anos atrás ninguém queria saber de nada, né? Então era tudo feito de qualquer forma, enfim. Às vezes nem sabia o que era síndico, quem que era síndico. Exato. Então essas coisas, essa transformação ela vem ocorrendo e depois da pandemia aflorou sim, né? Mas eu vejo que hoje eu enxergo o mercado hoje no momento em que onde nós temos muitas oportunidades, mas também nós temos muitos oportunistas. Sim. Por que os oportunistas? Porque tem muita gente hoje avaliando e pensando assim, puxa, eu vou ser síndico, porque eu vou ganhar ali quase a mesma coisa que eu ganho lá no meu emprego. Eu pego 2, 3 condomínios, não preciso fazer muita coisa, e aí começa aquela gestão terrível, né? Então, né? Exato. Então hoje eu vejo o mercado neste momento, né? Ainda o mercado busca preço e não busca valor. Né? Preço é o que a gente... Segurança, exato. Então, confiança. Assim, preço é o que a gente paga, né? E valor é o que a gente recebe em troca daquilo que a gente paga. Então,
nem sempre quando tu tem preço tu vai ter valor e nem sempre quando tem valor tem preço. Então eu acho que o mercado condominial ele passa por esse período ainda de desconfiança, ainda no momento em desvalorização dos síndicos profissionais, como nós que buscamos hoje a certificação que é a maior e mais desejada certificação do mercado condominial, que tem um índice de aprovação abaixo de 4%, né? Que fizemos outros treinamentos, a gente viaja o estado, o Brasil inteiro. Vai para eventos. Exato, para estar se capacitando. Então, eu acho que o mercado está nesse momento aí. A gente deve chegar em seguida, a gente deve atingir aquele ponto onde que o pessoal vai se dar conta de que precisa valorizar um profissional, de fato, e excluir os oportunistas, porque isso pesa no bolso do condômino, né? Os resultados, né? Exato. Aí, às vezes, tu assume um condomínio e tu vai ver um passivo gigante lá. Mas por quê? Porque foram gestões terríveis, né? Então, eu acho que o mercado tende a se equilibrar mais para frente. O momento que a gente vive é esse. Eu acho que nós vamos chegar lá. E também o momento de que nós temos que dar publicidade a tudo que a gente faz. Sim. Ainda vejo algumas administradoras de condomínios, ainda vejo alguns síndicos que querem ocultar números, balancetes, extratos, serviços. Não. A gente precisa dar publicidade cada vez mais de tudo que faz. Então, transparência, né? Exatamente. As contas nos atos. E, Marcelo, tu acha que essa tentativa de ocultar algumas informações talvez não seja um receio, um medo de ser contrariado pelos condôminos que querem baixar a cota? Tu acha que tem alguma relação com isso? Ou de más práticas, né? Porque hoje a gente vem falando de boas práticas na sindicatura, né? Justamente. É um assunto que é bem polêmico, né? Até eu não gosto muito de falar e tal, mas a gente sabe que o mercado era totalmente negro, né? Era uma coisa terrível, né? Então, enfim, bom, mas isso já passou e a gente tem que olhar para frente agora. Eu acho que o síndico profissional chegou justamente para dar essa transparência, né? E em relação a ocultar informação para que o condômino não tenha acesso, eu acho que é o contrário. Acho que a gente dando publicidade, as pessoas vão entender a necessidade de fazer os ajustes que tem que serem feitos, porque eu costumo dizer que o condomínio custa tanto quanto é necessário para que ele se mantenha. Né? Então, quando a gente expõe os números, a gente traduz de uma forma mais didática para o condômino, para que ele entenda o que ele está pagando, isso eu vejo como um facilitador hoje para que a gente possa aprovar as previsões orçamentárias, os reajustes, enfim. Né? Então, isso faz parte. Né? E a relação com o síndico, né? Exato. Né? A confiança na figura do síndico, saber que ele está fazendo um bom trabalho. Porque às vezes, o que na minha atuação como síndica, o que eu notei durante esse período que eu estou como síndica, né? Tem muitas coisas que se faz que o resultado tu vai ver lá na frente, tu não vai ver ali. As pessoas são imediatistas, elas querem tudo para ontem. E aí, se não tem como do jeito que elas querem, o para ontem, elas já te apontam o dedo, já colocam, né, imputam, né, algo que não é bom, né. O que eu percebo hoje, a gente vive também um momento hoje de muita intolerância, né, então as pessoas hoje, e condomínio, né, a gente que administra condomínios, eu tenho condomínios verticais, horizontais, residenciais, comerciais mistos, né? Então, tu lida com diversas pessoas que cada um tem a sua história, né? E às vezes aquele condômino ele está com um problema na família, de relacionamento, um problema amoroso, financeiro, enfim, e o síndico acaba sendo uma válvula de escape, né? Então a intolerância hoje ela é uma figura que prejudica hoje as relações no condomínio, mas aí a figura do síndico profissional ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar capacitado, ele tem que saber perceber esse tipo de situação, ele tem que saber como lidar com isso e não entrar no embate, né? Até porque nós não somos o problema, né? Enquanto a gente estiver fazendo o que é certo, o que é correto,
nós não somos o problema. Exato. Então a gente é a solução dos problemas. Então a gente está ali para ajudar e não para prejudicar. E às vezes as pessoas confundem isso, né? O imediatismo hoje, como tu falastes, né? Essas pessoas que querem isso de uma forma imediata ou numa velocidade que não existe, é porque elas não têm noção de quanto de energia tu precisa despender para resolver aquele problema. Então, novamente, né, dá transparência, dá publicidade às coisas que são feitas para que as pessoas cada vez mais entendam como que as coisas funcionam. Né? Que não é a gente estalar o dedo e resolveu, né? Com uma varinha de cordão, seria ótimo, né? Seria ótimo. Né? Um chat GPT, né? Muito fácil. Seria né? muito fácil. Eu procurei a certificação do Síndico 5 Estrelas porque eu queria testar os meus conhecimentos, né? E também, claro, né, estudei na medida do meu possível, né? Do que eu podia na época. E também para me capacitar, né? Também foi nesse intuito que tu procurou a certificação. Como é que foi? Como é que foi isso? Qual foi a tua motivação, né? A certificação foi muito engraçada, né? Porque eu fiz um evento, acho que foi em Florianópolis, e alguém falou, chegou um síndico 5 estrelas, né? E daí? Né? Quando eu cheguei, ninguém falou que eu cheguei, tô brincando, né? Eu sempre com a autoestima lá em cima, né? Eu disse, quem é essa pessoa, né? Aí eu fui lá olhar e tal, tipo, o cara tem 2 cabeças e tal, o cara tem 2 braços, enfim, o cara não é um anormal. Aí eu fui procurar, eu fui entender o que é, e eu tô sempre me colocando à prova, né? E aí eu fui ver que realmente era uma certificação muito respeitada no mercado condominial, era auditada pela Fundação Vanzolini. Isso aí. Então tem o suporte da USP lá na elaboração das questões, enfim, e o índice de aprovação era muito baixo, né? E eu disse, puxa, eu vou chegar lá. Quando me falaram que a prova, né, da certificação do Síndico 5 Estrelas tinha como base um exame da Ordem dos Advogados, eu pensei, bom, então não vai ser muito fácil, né? E de fato, são 80 questões, como a prova da OAB, né? E são 3 dissertativas. Na OAB, na minha época, pelo menos, era 4, né? E agora os síndicos 5 estrelas são 3. É uma prova difícil, né? E não é só a prova, né? Porque não é só as questões, porque tu tem um tempo para fazer. Então, quando eu fiz toda uma programação, né? O que eu programei? Porque tem questões que tu não vai acertar, porque a prova ela é feita para reprovar. Senão não teria o índice de reprovação que tem, né? Então ela já é feita para reprovar. Então eu criei uma estratégia para fazer a prova, porque o tempo ele é também um fator dificultador, né? Porque as 3 questões dissertativas, né? Tu precisa ler, reler, se tiver qualquer erro de concordância verbal, de português, tu já é penalizado e tu roda. Então, eu criei uma estratégia, né? Porque a gente na prova lá tem o reloginho, para quem não sabe, a prova toda ela é monitorada, o teu equipamento ele bloqueia, tem uma inteligência artificial que ela pega os teus trejeitos antes de começar a prova, se tu começar a olhar muito para o lado já recebe o alerta e tu é desclassificado. Então, tudo isso também gera uma sensação de desconforto e preocupação. E então tu acaba tendo que criar uma estratégia. Como é que eu vou enfrentar esse monstro? Olha, cada questão eu não posso passar mais do que tantos minutos. E ali eu vou controlando no reloginho que aparece na tela e vamos embora. Vamos embora. E deu certo. E deu certo. Eu lembro que eu usei quase todo o tempo da prova da certificação. Quase todo o tempo. Quando eu terminei a última questão, a minha primeira questão foi, eu tinha que fazer um edital de convocação. Depois tinha que fazer uma ata assemblear. E tinha que transformar a assembleia em sessão permanente. Eu peguei essa fase, né, nova. É uma regra nova, né, aí na legislação. E a terceira era uma notificação, aí tu escolhia se tu queria multa ou advertência, né? E quando eu terminei aquela notificação, assim, eu olhei e deu, nossa, mais 10 minutinhos ali e terminava. Eu usei todo o tempo. Eu acho que valeu a pena, né? Hoje a gente faz parte de um grupo realmente seleto, né? De pessoas que pelo menos na teoria estão capacitadas, né? Então, que conhecem e sabem
de vários assuntos, porque a certificação, ela envolve hoje diversas matérias, né? Então, tem direito, tem economia, tem contabilidade, tem recursos humanos, tem administração, tem psicologia, Mediação. muita psicologia, mediação de conflitos. Então, a gente precisa estudar um pouco de tudo, né? Então, eu costumo dizer que um síndico profissional hoje que está já aí operando em alto nível, ele está pronto para também atender outras demandas, né? Porque o que a gente enfrenta no dia a dia, e o mais importante, né, Natália, não sei como é que tu trata isso, como é que tu, enfim, a tua parte emocional, né? Eu hoje eu tenho alguns síndicos lá num grupo em que eu faço a mentoria e eu sempre me preocupo muito com eles, né, sobre como é que está a tua saúde mental, como é que está a tua relação com a tua esposa, com teus filhos, né, toma cuidado, quando tu perceber que tu tá mais agressivo e tal, não deixa isso entrar para dentro de ti, não deixa hoje a sindicatura, o trabalho que é pesado às vezes. Exato, não deixa isso entrar para dentro de casa, não deixa isso acabar com a tua família, porque isso realmente acontece. Então, essa questão da saúde mental, do equilíbrio mental, também é bem importante hoje que o pessoal... E quem está do outro lado não tem essa... Não tem essa noção. Né? Não tem essa noção, né? E a gente que está do lado de cá e sabe o quanto eu mesmo, eu tô sempre numa briga constante comigo mesmo para controlar as emoções, né? E, então... E envolve a gestão de processos, os teus processos, né? A gestão de tempo, conhecimento de gestão de sistemas, né? Não sei se tu tem um sistema. Tenho dois sistemas. Então, assim, tá sempre procurando novas informações, novas ferramentas para te auxiliar, para que não fique tão pesado, né? E além disso, né, Natália, a gente tem que se preocupar em dar publicidade ao que a gente faz, porque senão vão achar que tu não tá fazendo nada. Então tu vai lá e resolve lá um problema sério do condomínio, mas tu ainda tem que ter a preocupação que tu tem que lembrar de fazer o registro, porque eu costumo dizer que eu não preciso ser visto para que o meu trabalho seja reconhecido, ou seja, eu não tenho aquele perfil de estar no horário que o pessoal chega ou que o pessoal sai e ficar lá, e aí, bom dia e tal. Mas hoje, infelizmente, a gente precisa fazer alguns registros e precisa divulgar esses registros. Isso é uma das coisas que eu sempre oriento o pessoal. Tá fazendo o teu trabalho, registra e divulga. Ah, mas eu tenho vergonha. Tu vai te arrepender. Registra e divulga, senão as pessoas, infelizmente, acham que tu não tá fazendo nada, né? Me aconteceu essa. Não, faltou braço, teve uma situação o ano passado, que faltou braço e eu não consegui dar a publicidade de tudo que eu estava fazendo, porque realmente era muita coisa. Eu ia precisar ter alguém só para fazer isso, ali, entende? E aí um dos condôminos deu uma debochada, eu lembro direitinho, disse, a proatividade da nossa síndica. Eu pensei, bom, deixa assim, né? Ele não sabe o que fala, eu pensei, que nem Jesus, né? Mas eu pelo menos trato assim, Natália. Não levei pra mim, sabe? Mas Sim, não. Mas eu hoje, tem duas coisas que eu não abro mão, né? Quando eu resolvi entrar de cabeça na sindicatura, e hoje a minha renda praticamente 100% vem do meu trabalho da gestão condominial, né? Então tem algumas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, a minha honra ela é inegociável. Exato. Ela não tem preço. Então, assim, e educação e respeito eu não abro mão. Então eu não trato com um condômino que está lá em crise, ou que está surtado, enfim. Então, educação e respeito para mim hoje são básicos. Eu, infelizmente, nesses 15 anos, eu tive que buscar 2 vezes na justiça uma reparação de calúnia e difamação, e os 2 condôminos foram condenados, reconheceram, enfim, mas isso é muito triste. Isso é muito triste, mas eu não abro mão disso. É uma luta. Porque o meu maior patrimônio hoje é a minha imagem, né? Imagem, então, e a minha imagem ela é inegociável, ela não tem preço. Então, as pessoas não têm noção do valor que é, né? Exato. Sai da boca para fora para elas. Aí a gente tem que ter a sensibilidade de entender o momento e tal, mas quando realmente a situação toma uma proporção já maior, eu sempre digo para o pessoal, vocês precisam tomar providências que é para que isso não
não cresça, para que isso não se torne um hábito, né? Afinal de contas, é o nosso trabalho. E quando eu falo, o que tu faz, Marcelo? Eu sou síndico. Tu é louco, tu é doido. Exatamente. Né? Mas eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço e eu gosto de gente. Para ser síndico tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Tem que querer cuidar, Exatamente. tem que valorizar o patrimônio que não é teu. Tem que ter prazer em fazer as Exato. coisas, né? Puxa, pô, ficou bacana aquilo lá e tal, valorizou o condomínio, então, porque a gente não cuida só da valorização do patrimônio dos nossos clientes, né? A gente cuida da segurança, a gente cuida das relações, do bem-estar. Então, tem tudo isso que envolve o nosso trabalho, né? Entendi. É verdade. É verdade. Tu tá falando aqui, eu assino embaixo. Porque de fato é a realidade, né? Mas a gente não tem um mundo perfeito, né? Sim. O cenário condominial ele não é perfeito. Não. A gente tem hoje prestadores de serviço, nós temos inquilinos, nós temos moradores, nós temos condôminos, nós temos hóspedes, nós temos áreas de lazer, nós temos áreas comuns. Então, assim, morar em condomínio é saber dividir espaço, né? E às vezes precisa alguém com a expertise, né, da área para que possa organizar isso e que as pessoas entendam, né, que nem sempre aquilo que a gente quer vai ser aprovado. Então, é uma democracia. Isso é um conflito geral nos condomínios, né? Mas eu vejo que cada vez mais o pessoal está se habituando, o pessoal, embora eu tenha dito que a intolerância ainda está a níveis altos e tal, mas eu acho que a gente caminha para um futuro aí bem mais confortável, né, nos condomínios. E problemas vão existir sempre. Sempre. Né? Sempre. Senão, então, também nós não precisaria do síndico, né? Exato. Se o condomínio andasse sozinho, exatamente. Não precisaria. Tem outras culturas, né? Outros países que têm outros modelos, né? Modelos de gestão. De gestão condominial, né? Mas aí vai depender muito do povo, da cultura local, enfim, né? Então... Da aceitação, né? Exato. Mas a figura do síndico hoje, ela é fundamental. Ela é fundamental, né? E cada vez mais a gente vai ter mais espaço e a gente precisa cada vez mais se capacitar mais, a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo. Parabéns que tu traz a informação para o pessoal, para que o pessoal tenha a oportunidade de nos ouvir. Né? Porque eu não sei contigo aqui como acontece, né? Eu tive uma condômina, né, que um dia perguntou assim quantas unidades eu administrava, quantos condomínios. Ela, puxa, no final do ano, então, tu deve ficar cheio de presente de Natal. Eu disse, não, eu não recebo nenhum. Nada. Né? Então, o pessoal tem uma ideia, né, equivocada. Eu não sei aqui como é, né? Mas, que é igual. Então, hoje nós temos uma atividade que é muito pouco reconhecida, né? Dificilmente tu recebe uma mensagem no WhatsApp ou uma ligação de alguém que vai elogiar algo que tu tenhas feito, né? Embora a gente faça por obrigação, porque a gente é contratado para isso, mas às vezes a gente gosta de receber um elogio, né? Sim, até porque a gente tem uma obrigação, mas cada pessoa que assume como síndico tem a energia que vai colocar, a visão, se tem o desejo de melhorar, enfim. Né? Então... Isso é um ponto importante, né? Eu também, nas mentorias, eu passo isso para o pessoal, para que eles entendam e percebam que o condomínio não é nosso, o condomínio é deles. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que eles querem. A gente só é uma ferramenta, um instrumento que vai fazer essa operação. Então, às vezes, o Marcelo acha que é lindo, maravilhoso pôr um vaso amarelo lá. Mas o pessoal não quer pôr um vaso lá. Então, e tem muito síndico que acaba criando um embate em função dele querer colocar no condomínio as suas vontades, impor a sua vontade. Eu lembro que eu atendi um caso de uma assessoria jurídica, tá? Isso já faz uns 3, 4 anos. E a síndica moradora, ela fez do condomínio a extensão da casa dela. Então, ela decorava como ela queria, botava. E o pessoal não gostava, né? Mas era a dona fulana que eles gostavam dela, até que chegou num ponto que estourou. Mas é um sentimento de posse, né? O síndico tem que, o profissional principalmente, né? Então, tem que hoje saber tem várias formas. Hoje tu faz enquete, tu joga numa assembleia, leva lá várias opções, enfim. A gente precisa fazer aquilo que eles entendem que é o melhor para eles.
Claro que existem situações, né, Natália, como eu digo também, que são inegociáveis, Sim. que são as normas, as regras, porque o síndico, ele é o guardião das normas, né? Então ele é a pessoa que não pode violar uma regra do condomínio. Então isso não se negocia. Mas o restante, os condôminos é que determinam, né? Sim. Como é que fica melhor para eles a pracinha? Como é que é o melhor o horário para usar tal local? Enfim, As definições, né, do regimento interno. Exato. Então isso são coisas que a gente ajuda eles a discutirem, a debaterem, né? E com a nossa expertise a gente orienta os prós e os contras, mas a gente não pode impor a nossa vontade, né? Porque o condomínio é deles, É né? deles, exato. Temos a nossa responsabilidade civil e criminal, né? Mas dentro do que é dever do síndico. Exato. Então, o síndico precisa ter essa sensibilidade, essa percepção, né? Para entender o que o pessoal quer, né? Porque ele está trabalhando ali para aquelas pessoas, né? Para comunidade. Para aquela comunidade. Então, ele precisa também, né? Às vezes, instigar o pessoal. Eu costumo fazer algumas reuniões que não são assembleias, né? Para que os moradores me tragam as suas demandas. Porque senão tu só fica resolvendo o problema e o condomínio não evolui, né? Então, hoje chamo o pessoal para um bate-papo informal, né? E aí, pessoal, o que vocês entendem que a gente poderia melhorar? O que nós podemos fazer? Enfim, né? Então, isso também é uma atividade do síndico, né? Informal, mas que... Exato, aí depois tu formata e leva para uma assembleia e aí tu... aprova, Exato. vai para deliberação, né? Exato. Ai, muito bom, Marcelo. É isso aí. Por mim, a gente ficaria aqui conversando mais muito tempo, sobre né? o mercado condominial, a gente vai passar aí muito tempo falando, Eu ia te perguntar, né? se tu tem algum caso, né? Algum caso, assim, que marcou, mas o nosso tempo já acabou. Tá bem. É uma pena, mas vamos fazer uma próxima. Estou à tua disposição aí para vir aqui, a gente bater um papo. Acho que é bem bacana. Eu gosto muito de colaborar assim para a gente poder divulgar e difundir hoje o nosso trabalho, né? E para que as pessoas entendam hoje qual é a nossa atividade. Enfim, eu acho que é super importante. É o papel, né? O nosso papel. Como os primeiros síndicos profissionais, né? Exato. Te agradeço pelo convite. Eu que agradeço, né? Tua estadia aqui em Farroupilha, né? Veio de Pelotas para cá. E ter aceitado também o meu convite para participar do programa. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada. Pessoal, agradeço a vocês, né, que estão nos assistindo, né? Esse programa fica gravado e até a próxima.